Saúdo aos irmãos na paz do Senhor Jesus. Me chamo Noé só de Moçambique, e pela graça de Deus desejo que os irmãos sejam edificados com o relato que escrevo. Nasci numa família católica, e meu pai era o segundo maior da nossa igreja depois do padre. Eu era desprezado na sociedade tal como na escola por causa da minha face me chamavam de feio, e por causa dessa humilhação me levou a desejar ser humilde como meu pai, que eu admirava, e eu queria uma paz no coração, alegria e ser bonito como outras pessoas eram bonitas, porque eu dizia: quem me dera ser bonito como aquele. Um belo dia Deus usou um irmão chamado Mirel para me falar da idolatria da Igreja Católica, e não neguei nada do que ele me disse, porque eu sabia que era pecado. Depois dali recebemos Bíblias do Novo Testamento na escola, e comecei a ler e ouvindo pregações que falavam do Espírito Santo, e eu desejei com todo o meu coração ter Espírito Santo, porque eu criei que depois de ter o Espírito Santo seria feliz. Todos os meus planos depois de estudar eram como nada para mim. Eu dizia comigo mesmo: vou estudar, trabalhar, juntar meu dinheiro, fazer meu passaporte, viajar para o Brasil, estudar teologia, receber Espírito Santo, e feliz, voltar a casa. Foi daqui no mesmo ano me falaram com o irmão Zito que havia encontrado a igreja que se falava línguas estranhas, a qual eu andava à procura, que o irmão Isaías Pereira de Moçambique liderava, e depois segui irmão Edmilson, que conhecia o endereço da igreja, e quando cheguei fui recebido de uma forma diferente. Nunca quis voltar para a Igreja Católica. Eu sabia que no mês de outubro eu receberia o que eu procurava, Espírito Santo, e num dia Deus usou o irmão Abraão, que voltando nós à escola numa quinta-feira disse: Espírito Santo não é alguém que você precisa obrigar a agir na sua vida. Não finja de sentir presença dele enquanto não estás a sentir. Deixe ele fazer a sua vontade. Aquelas palavras levei junto comigo à igreja. Quando cheguei na igreja, louvamos, e quando chegou o tempo de oração, quase todos oravam em línguas estranhas. Eu estava muito triste por não receber Espírito Santo, e eu lembrei-me das palavras do irmão Abraão. Olhei para o céu e eu disse duas se não três palavras, e vi minha boca mexendo sozinha de uma maneira sobrenatural. E foi estranho porque percebi que não se mexia com a minha vontade. Daí comecei a falar em línguas estranhas e fiquei a gritar por toda a igreja mais do que todos. Naquele dia recebi tudo o que eu procurava: batismo com Espírito Santo, falei línguas estranhas, recebi paz, alegria, senti perdão, senti que alguém me amava de verdade e que não se importava com a minha beleza. Dali nunca mais a minha vida ficou a mesma, e tudo isso aconteceu no mesmo mês de outubro, o qual eu criei que receberia o Espírito Santo. Por isso a necessidade de colocarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Hoje, longe do pastoreado do missionário Isaías e da sã doutrina, me sinto vulnerável ao pecado. Mas contudo, muito obrigado, irmão Isaías, pelos testemunhos que tens me enviado. Na verdade já estou voltando para Deus. Apesar que tem sido pouco o meu esforço, não como Deus queria com que me esforçasse, mas creio que este pouco se acumulará, e num dia verei o resultado das minhas orações, porque até mesmo agora já consigo notar o agir de Deus na minha vida. Na verdade, quase todos os dias me lembro do que Deus fez comigo enviando a vocês, e como vocês foram fiéis em nos dar o verdadeiro Evangelho de Deus, que atém os meus pecados, e sempre digo: Deus, tu és, e serás sempre livre do meu sangue, porque me deste um Evangelho santo sem mácula. Se eu peco, não é porque não recebi o verdadeiro Evangelho. Com isso também quero pedir aos irmãos que estejam orando por mim, para que eu não só reconheça isso, mas que eu venha ser grato ou reconhecer isso por obras. Quando comecei a me desviar dos caminhos de Deus, coisa
coisas más e piores começaram a acontecer na minha vida, como, num dia dormi de tarde e um espírito da morte pegou-me e não conseguiu repreender porque eu quase fiquei 5 ou 7 meses desviado, enquanto me esqueci de Jesus no mundo espiritual, porque demônios e feiticeiros vinham para me destruir e eu não os repreendia em nome de Jesus, mas usava minha força para escapar deles, que era inútil. Mas um dia fui para um centro cristão ao encontro do irmão Isaías e naquele dia, lá no centro, conversando com o irmão, somente por aquelas poucas palavras que me havia dito, tive mesmo nas dificuldades. Tive uma doença chamada sarna, e eu bem sabia que era Deus que permitiu acontecer para que eu voltasse. Digo isso porque sempre que eu voltava a Deus a sarna reduzia, mas quando eu continuava a pecar ela aumentava. Mas depois daqueles testemunhos e dos outros que tenho baixado, comecei a orar, suplicar, e num dia num sonho fiquei cercado quase com 10 ou 8 demônios lutando comigo, e depois de eu estar muito ferido e fraco, uma pessoa chegou e ficou a lutar ao meu lado, e me ajudando, e quando os demônios vinham me perseguindo eu me lembrava de Jesus. Creio que pela misericórdia e amor de Deus, Ele enviou um auxiliar no mundo espiritual para me ajudar. Eu, irmão Isaías, quero incentivar a Igreja do Senhor a buscar mais a presença do Todo-Poderoso, para que sejamos guardados na graça do Senhor. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.